Terça-feira, você já sabe, é dia de encontro marcado com a boa forma, com saúde e, claro, com um profissional de ponta que sempre nos traz aqui alguns conselhos, alguns puxões de orelha também, para mim e para você, né, Thaís? Pois é, a gente está devendo inclusive aquela visita lá no Lá no Instituto para Instituto. aquela Eu avaliação. não prometi, então realmente o meu Eu não aguardo lembro se eu prometi. prometeu que Prometi, ia no foi. mesmo dia à noite. Foi, né? Mas eu acho que ele esqueceu, mas vamos lá, chamar ele aqui. Boa tarde, professor Bruno Rafael Rodrigues. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Thaís, os nossos ouvintes. Não esqueci nada não, viu? Eita! Estou aguardando vocês aqui. Eu falei, eu não prometi o dia, mas eu disse que eu ia aparecer, professor. E a gente vai exatamente falar aqui o que os nossos ouvintes cobram nas redes sociais, mandam as perguntas para você a respeito do tipo, qual o melhor tipo de treino, são as dúvidas das modalidades, quais métodos seguir para atingir os objetivos, musculação, HIIT, aeróbico, moderado, crossfit, o que fazer, lutar, enfim, correr, qual a dica que o senhor dá, melhor tipo de treino, professor? Bom, Thaís, é importante a gente entender que não existe o melhor treino de forma unânime. Existe o melhor treino para determinado grupo de pessoas, ou para uma pessoa só, ou para um grupo maior, enfim. O que é mais importante hoje que as pessoas entendam é que hoje nós temos várias modalidades de treinamento, nós temos vários recursos para que se faça atividade física regular, né? Por quê? Porque antigamente, as pessoas, quando pensavam em atividade física, vinha à cabeça apenas duas modalidades, né? Aquela caminhadinha combinada com a corrida aqui nos nossos parques, nos nossos vila olímpica, mini vilas olímpicas que nós temos nos bairros da nossa cidade, e a musculação dentro, né, dos centros de treinamento das academias. Hoje, como você mesmo citou, além dessas duas modalidades que são super tradicionais e muito populares, a gente tem hoje os boxes de crossfit crescendo a cada dia mais. A gente tem hoje outros tipos de centros de treinamento, que são os centros de treinamento integrado, os centros de treinamento funcional, que às vezes acontecem em lugares abertos, né, como quadras de areias, nas próprias praias que a gente tem aqui, na Praia da Ponta Negra, por exemplo. A gente tem as academias de luta, a gente também tem as aulas abertas em praças na cidade, né, que acontece muito com as aulas de dança, né, as aulas de modalidades de dança fitness. Tem vários nomes aí que são bem famosas, mas nesse momento me fogem algumas. Mas o que é importante que o nosso ouvinte entenda? Que há uma gama de possibilidades, de modalidades que podem ser utilizadas para que você cuide da sua saúde, da sua qualidade de vida. Não necessariamente você tenha que optar por apenas uma atividade, por um modelo de atividade. Você pode optar por diversos modelos. Você pode fazer, por exemplo, 2 até 3 modalidades de treinamento simultaneamente, obviamente dadas as devidas proporções de controle de volume, de intensidade, isso sendo feito por um profissional de educação física que te acompanha. Então você pode fazer o seu treinamento na academia, mas você também pode combinar isso com uma corrida, com uma caminhada em lugares abertos, e também pode fazer no final de semana uma natação, uma hidroginástica ou modalidades que envolvam o meio aquático, né? Você pode fazer hoje uma aula de dança e você pode ir no box de crossfit, você pode fazer sua aula de treinamento funcional e você pode jogar o seu futebol no final de semana, você pode dar a sua corridinha no final de semana, que é muito comum aqui na nossa cidade. Só que a grande questão, o grande X da questão vai ser qual é o meu objetivo, né? Muitas pessoas optam por treinar entre essas diversas modalidades para ter mais saúde, mais qualidade de vida, mas muitas pessoas também buscam objetivos específicos, como emagrecer, ganhar mais massa muscular, melhorar a sua performance física em alguma modalidade. Aí a gente vai precisar de um direcionamento. Aí sim a gente vai ter modalidades que são mais indicadas, que são mais direcionadas para que você alcance esse objetivo. Como, por exemplo, se você busca emagrecer, muitas dessas modalidades podem te ajudar.
academia, boxe cross, treinamento integrado, corrida, triatlon, que está muito comum, ou aquatlon, né? Também está bem comum aí. Mas quando o objetivo é, por exemplo, ganhar mais massa muscular, aí precisa envolver atividades que tenham vencer contra a resistência. Então, musculação, cross, treinamento funcional, tudo que envolva exercícios de resistência muscular localizado. Então, hoje, não há desculpa para você, né, que é nosso ouvinte, não fazer atividade física, porque nós temos diversas possibilidades, né, seja em meio indoor, né, dentro de algum centro, ou meio outdoor, né, como nas praças, enfim, da nossa cidade. Mas o que vai realmente direcionar para qual o melhor, entre aspas, será o seu objetivo, né? Então, qual será o melhor para mim, dentro das minhas condições, para o objetivo que eu quero? Aí é muito importante conversar com um profissional de educação física para que ele te direcione da melhor forma possível, Thaís. Professor Bruno Rodrigues, a gente tem aqui, seguindo o cronograma da nossa conversa, no caso de uma escolha inadequada para determinado objetivo, há um grande risco de frustração, né? Queria que o senhor comentasse sobre isso para a gente. Alex, isso é bem comum e é um importante ponto que deve ser tocado aqui. Muitas pessoas acreditam que só pelo simples fato de estar fazendo uma modalidade de treinamento, isso diretamente vai levá-las ao seu objetivo final, né? O treinamento, ele é muito utilizado para diversos objetivos. A gente pode pegar, por exemplo, um dos objetivos mais comuns, que é o emagrecimento, e que muitas pessoas buscam, né? O maior, assim, mais de 50%, por exemplo, dos amazonenses hoje está acima do peso, dos manauaras também está acima do peso, e muitos buscam essa modalidade, mas muitas pessoas buscam, por exemplo, modalidades exclusivamente aeróbias, como as caminhadas, as corridas, e não quer dizer que essas modalidades não sejam boas modalidades para isso, mas é importante tocar num ponto chamado os bons respondedores à atividade física. O que seria isso, Alex? Existem pessoas que, por mais que façam atividades em níveis adequados, elas não terão boa resposta para aquela determinada atividade. Por exemplo, uma pessoa que não tem boa resposta ao treinamento de caminhada voltado ao emagrecimento, ela vai fazer quilômetros de caminhada diariamente, muitas horas, até combinar bem a sua alimentação a isso. Mas se ela não tem uma boa resposta para essa atividade, ela não vai ter os resultados que ela busca. Infelizmente, existem corpos que vão responder dessa forma. E aí fazer uma outra modalidade, por exemplo, cross ou a própria musculação, será interessante para essa pessoa. Só que, quando ela começa a fazer essa atividade e não tem o resultado que ela busca, ela acaba se frustrando e acaba não indo em busca de outra atividade. Então é importante esclarecer isso para os nossos ouvintes. Buscou a primeira atividade, não conseguiu se adequar, ou viu que o seu corpo não respondeu bem a essa atividade, não desista. Experimente uma outra modalidade, vá em busca de uma outra opção, que provavelmente o seu corpo responderá bem a esta outra opção, e você vai conseguir alcançar esses resultados. Não se frustrem, não abandonem os treinamentos, muito pelo contrário. Experimentem o maior número possível de modalidades, até para você ter um maior domínio motor, um maior repertório motor para suas atividades de vida diária. Professor Bruno, a gente recebeu aqui uma pergunta, a gente ia falar de lesões, e aí chegou aqui a seguinte pergunta: qual o melhor treino para quem tem problema de nervo ciático? Quem tem esse tipo de problema precisa evitar algum tipo de exercício? Já é a pergunta de ouvinte. Excelente pergunta, Thaís. Os treinamentos para quem tem alterações hoje que a gente chama de radiculopatias, né, como a questão do nervo ciático ali, se houver um processo inflamatório, uma dor aguda ali no processo inflamatório, não é interessante nesse momento fazer exercícios que alonguem esse nervo, né, e toda a sua cadeia anatômica, como por exemplo tentar alcançar a ponta do pé com o joelho estendido, que é um dos alongamentos mais comuns que as pessoas fazem tanto antes quanto depois do treinamento. Assim como tentar fazer esse tipo de alongamento com o quadril flexionado ou com o quadril estendido. Então, os exercícios de alongamento, para você que está em crise de nervo ciático,
não é interessante que se faça. Você pode fazer outros exercícios, outras ações de mobilização tecidual, mobilidade, trabalhos de estabilidade, trabalhar outros grupamentos musculares até que a sua crise de dor aguda diminua e você então consiga implementar no seu treinamento os exercícios de alongamento. Mas em fase aguda, com muita dor, fazer exercícios que você alongue, ou seja, que você belisque ali a terminação nervosa do ciático, não é interessante nessa fase. Somente com a diminuição do quadro álgico, no caso a dor, você pode incluir na segunda semana, na terceira semana de treinamento. Professor, já tem gente aqui, a ouvinte mandou assim, é a primeira coisa que a gente acha que tem que fazer, já com as suas dicas, sabe que fez errado. Então, realmente, buscar a sua atividade, seu treino preferido, experimentando, nada melhor do que experimentar, a não ser essas pessoas que têm algumas comorbidades específicas que devem evitar algum tipo de treino para não prejudicar ainda mais a saúde. Professor, alguma pergunta que eu não fiz, mas que a respeito desse assunto o senhor queira falar de dica também para o nosso ouvinte, antes de passar suas redes sociais? Bom, Thaís, só mais fazendo um adendo aí, né, abrindo um parêntese, hoje a gente tem muitas pessoas que, como eu citei, tem muitas pessoas acima do peso da nossa cidade, e que essas pessoas elas não vêm ao treinamento somente com o intuito de perder peso ou de emagrecer. Às vezes elas também apresentam condições clínicas, como aqui você citou, a nossa ouvinte perguntou, sobre dores na coluna, né, dores no nervo ciático, dores no joelho. Isso é muito comum em pessoas que estão acima do peso. E é importante dizer uma coisa, diretamente é possível ver que muitas pessoas que buscam atividade física estão acima do peso, buscam uma atividade física para emagrecer, elas vão diretamente para as atividades aeróbias, como a caminhada, a corrida. Só que o fato de você estar acima do peso pode gerar uma maior sobrecarga nas suas articulações, principalmente a articulação do joelho. Então, tome muito cuidado antes de você optar por uma atividade aeróbia muito volumosa, como a caminhada e a corrida, antes de fazer o devido fortalecimento muscular prévio. Então, quebrando um paradigma aqui, se você está acima do peso, o ideal é que você inicie os seus treinamentos fortalecendo as suas estruturas musculares, para que você então vá fazer os exercícios aeróbios de maior volume, para que você não venha a sentir dor nas suas estruturas, principalmente dos membros inferiores, como pés, tornozelo, joelho, quadril e coluna. Então, é muito importante, como eu disse, conversar sempre com um profissional de educação física, para que você... Às vezes a gente pensa, né, poxa, caminhada, corrida é uma atividade tão democrática, eu estou querendo perder peso, vou fazer. Mas talvez não seja o melhor momento você incluir essa atividade volumosa, primeiro fazer um fortalecimento muscular, para depois, então, partir para essa próxima fase aí, que seria o exercício aeróbico. Agora sim, professor, redes sociais, contatos para que os nossos ouvintes, para que futuros alunos também possam entrar em contato com o senhor. Claro, Alex, eu estou aqui, né, no meu instituto, o Instituto Bruno Rodrigues. É só você entrar em contato aí pelo Instagram, @Instituto Bruno Rodrigues. A gente sempre bate um papo, conversa. Muitos dos nossos ouvintes já vêm agendando avaliação aí, a gente vem trabalhando com isso. E tem também o meu outro perfil, né, que também é um perfil profissional, o Bruno RM Rodrigues, onde eu também converso sobre diversos pontos. Inclusive, essa semana eu fiz um post sobre o Ozempic, que ficou muito famoso aí ultimamente. Então, quem quiser saber um pouco mais do porquê essa febre do Ozempic está acontecendo, é só ir lá no Bruno RM Rodrigues, que tem bastante informação lá. E hoje tá pago, Alex.